Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Visão 360. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o nosso assunto de hoje é a síndrome de fim de ano. O que é isso, hein? Você já ouviu falar? Quando o período de festas também desperta tristeza, melancolia e sofrimento emocional, entre balanços pessoais, luto, conflitos familiares e a pressão para estar feliz, sentimentos negativos podem se intensificar. Pois então, em alguns casos, a tristeza deixa de ser passageira e exige atenção à saúde mental. Como identificar os sinais de alerta, hein? Quando buscar ajuda profissional e como atravessar este período com mais autocuidado e acolhimento? Sobre este tema, o Visão 360 recebe o psicólogo Michel Andreola. Muito boa noite e bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá, Glauco. Mais uma vez, muito obrigado pelo esse espaço. Olá a todos e que se sintam todos acolhidos quem está nos assistindo. Um assunto extremamente importante e algumas vezes as pessoas nem se dão conta. Elas passam por um sofrimento de uma forma um tanto velada, né? Mas não conseguem comemorar esse rito de passagem, digamos assim, de um ciclo para outro, né? Já já a gente fala mais sobre este assunto. Antes, as notícias do Momento 360. A economia brasileira registrou queda de 0,3% em outubro na comparação com setembro, segundo o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. É o segundo mês seguido de retração, reflexo do impacto dos juros elevados sobre a atividade econômica. Apesar do recuo mensal, o PIB cresceu 1% em relação a outubro do ano passado. No acumulado de 12 meses, a expansão é de 2,3%. A taxa Selic, em 15%, segue como principal fator de desaceleração. E o DEMAI está realizando ao longo desta semana atendimentos para renegociação de dívidas em Porto Alegre. O programa Em Dia com o DEMAI permite quitar débitos com descontos de até 90% em juros e multas, além de opções de parcelamento. Desde outubro, mais de 13 mil clientes já regularizaram pendências, totalizando 15 milhões de reais recuperados. Os recursos serão reinvestidos em serviços de água, esgoto e drenagem. O atendimento ocorre no Centro Histórico, Partenon e também por canais digitais. E a Receita Federal aumentou para 173 o total de benefícios fiscais que devem ser declarados por médias e grandes empresas. A medida foi oficializada e publicada no Diário Oficial da União. A ampliação busca reforçar a transparência e o controle das renúncias fiscais. Até dezembro, mais de 600 bilhões de reais já foram informados ao fisco. E assim chegamos ao fim dos destaques de hoje, no Momento 360. Vamos ao intervalo e já voltamos para falar nessa tristeza que algumas pessoas sentem no final do ano. Dificuldade de conciliar aquele período de festas, que para muita gente é de festa, mas também com aquela angústia, aquela tensão, o estresse, sentimento realmente de tristeza. Por que será, hein? E como tratar? Já voltamos. Visão 360 de volta para falar de um sentimento que é, no mínimo, um tanto inusitado. Época de fim de ano, muita gente comemorando, tem as festas de Natal, a virada de ano, só que tem muita gente triste também neste momento, depressivo, angustiado.
Para falarmos sobre este assunto, recebemos o Michel Andreola, psicólogo, que vai nos dar, logicamente, muitos subsídios para tentar entender essa realidade, que eu imagino não acomete poucas pessoas, né? Talvez algumas não falem, não expressem isso, mas tem muita gente que se sente triste nessa época. Por quê? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Glauco, excelente questão, né? Está trazendo esse assunto ainda mais nesse período de final de ano. O que eu posso trazer aqui como psicólogo clínico é que todos nós estamos cansados. Até nós, terapeutas, estamos cansados. Chega um determinado período do ano que são muitas atividades, muitas conquistas, muitas derrotas, muitos conflitos, muitas tristezas, lutos. Então, isso chega no final do ano, a gente faz aquele famoso balanço. Chega o famoso balanço. E quando você traz aqui que é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. A gente fica muito sintomático no final do ano. Por quê? Porque um dos sintomas que é apresentado clinicamente que o ser humano está mal é quando estamos muito irritados e essa irritação ela se prolonga. Ou a gente também fica muito briguento, muito ansioso, começa a conflitar em casa, conflitar no trabalho e na rua, e aí então tem os problemas, né? Acontecem aí as questões que a gente vê, muita gente vê nos veículos de informação, né? Pessoas que perdem o controle no trânsito, perdem o controle em espaços comerciais, privados, né? Quebram as coisas. Então, isso tudo é um sinal, é um sintoma que a gente anda mal e que a gente, então, precisa procurar ajuda. Porque se não procurar ajuda, a gente pode, então, contaminar esse ambiente, adoecer e aí ter problemas mais sérios. Tá? A saúde mental, ela faz parte de um contexto todo, né? Da saúde, de uma forma geral. Mas isso também é o acúmulo de pessoas que não cuidam da saúde mental lá atrás. Porque o final do ano talvez precipite, mas as pessoas podem estar trazendo problemas lá desde o início do ano, né? Com certeza. Isso é uma questão que a gente diz que não foi tratado, porque a ansiedade, né, todos esses sintomas, a depressão, que é uma doença grave e séria psiquiátrica e que muitas vezes ela é velada, muitas vezes a gente vê um sorriso no rosto, mas a pessoa por dentro está destruída, a pessoa não consegue, né? Ela começa a se isolar das pessoas, ela é como se fosse assim, está terminando a bateria. Né? A pessoa fica muito sobrecarregada. Então, eu sempre digo que um depressivo, ele é um ex-ansioso. Porque o ansioso, ele ainda tem aquela energia, aquela questão enérgica, e quando ele vai terminando a bateria, ele se deprime. E aí ele fica depressivo. Então, já são sintomas que rodeiam as pessoas, então, né, de ficar mais deprimido, irritado e tal, mas a gente precisa, então, olhar isso com mais calma. Por isso que é prática de atividades físicas regulares, cuidar o seu sono, cuidar a sua alimentação, né? Fazer um combinado contigo, um autocombinado. Olha, a partir de hoje eu vou me organizar, eu vou fazer uma agenda. Eu sempre pergunto para os pacientes, você tem uma agenda? Ah, tenho, mas... Não, mas cadê? E quando a gente cria, né, uma agenda, pode ser hoje pelo celular, muito uso do celular, a gente começa a organizar melhor a nossa vida e ter mais qualidade de vida. Não sei se é o seu caso, mas eu ouço muitas vezes, nessa época que tem muita festa, algumas pessoas dizerem assim, ó, poxa, mas tem encontro familiar também, né? O que era para ser só alegria também tem seus percalços. Poxa, tem que conviver com pessoas que de repente eu não gosto, não tenho afinidade. Isso também é um ponto de estresse? Claro, com certeza. A pessoa começa a entrar numa exaustão até psíquica com essa questão. E aí é o momento que em terapia a gente começa a trabalhar o dizer não. Tem pessoas que têm muitas atividades, às vezes tem 3 festas para ir no mesmo dia, 3 encontros, só que ela tem que dizer não para uma delas, ou 2, ou ficar só com uma. E a gente também entender que a gente não tem essa questão do superpoder, né, de em todas estar bem. E é uma coisa que é ilusão, a gente está bem o tempo todo, a todo momento. Não, gente, ninguém está bem
a todo momento, nem nós, terapeutas, estamos bem a todo momento. Quando a gente enxerga que a gente não está bem, a gente procura ajuda, a gente procura recurso para poder prover a saúde, porque o que um terapeuta faz hoje, né? E um psiquiatra também? A gente empresta o nosso lado sadio, psíquico, para o paciente poder se reabilitar, para o paciente poder se organizar e se reencontrar de novo. Ele voltar a ser o que ele era antes do problema que foi acometido. Isso é um belo de um assunto, nós vamos voltar a ele, tá? Para falar sobre tristeza e sentimento depressivo. Porque assim, tristeza todo mundo tem e até acho que faz parte da formação de personalidade, de caráter, enfim, mas já falamos mais sobre isso. Eu não quero perder a oportunidade, já que o Dr. Michel falou antes da questão das baterias que no final do ano estão terminando. Há poucos dias eu publiquei, inclusive na minha rede social particular, o caso de um entregador que completamente saiu do sério e lá no meu prédio ficou preso dentro da eclusa, que é aquele espaço entre os dois portões, e ele ficou muito irritado, perdeu as estribeiras, agrediu a porta, quebrou o vidro e é um entregador profissional. Ele vive daquilo, de fazer aquela entrega. E eu relevei muito o aspecto porque eu entendo que esse final de ano as coisas realmente elas se intensificam. Mas uma pessoa como essa, ela pode estar, além do trabalho, está tendo problemas particulares, né? A gente não imagina o que tem por aí de problemas que as pessoas enfrentam. É muita coisa. Mas talvez o fato de não falar no próprio núcleo familiar, isso não dificulta as coisas. Se as pessoas conseguissem expor mais a sua própria situação com a companheira, com o companheiro, com o pai, com a mãe, enfim, não seria melhor também? Com certeza. O que a gente nota hoje, uma dificuldade populacional, é o diálogo, a falta de diálogo dentro dos lares. E a gente não precisa ir longe, né? A gente vê no condomínio que a gente mora, na vizinhança, né? O quão está acirrado isso, as emoções hoje, e não precisa falar. Muitas vezes ela aflora através do comportamento. Tem uns que se fecham e tem outros que acabam exacerbando, né? E falando sobre essa situação, né, atípica que aconteceu no seu prédio, no seu condomínio, o que caberia, é claro, a gente não entra porque a gente não foi convidado e não estou no caso, mas daqui a pouco essa pessoa, uma retratação, né? Olha, naquele momento eu não estava muito bem, não precisa trazer tantas questões a público, mas dizer, eu estou me retratando aqui, peço desculpas e eu vou reparar o dano que foi feito patrimonial. Ponto. Então, é essa questão que a gente hoje muito trabalha dentro do consultório. A gente poder entender e chegar ao ponto de nos situarmos e aceitarmos que a gente erra. Que eu errei naquele momento. Por N fatores. Eu posso ter brigado em casa, posso estar descontente com a questão do trabalho, posso ter sido demitido no dia anterior e tem pessoas que muitas vezes não revelam primeiramente para a família prontamente. Não, tem só gente revelam que depois. de vergonha, como se, claro. Entendeu? Como se isso aí fosse o fim do mundo. Com certeza. Então, esses sintomas, eles acabam se agravando. O que é, então, interessante? A gente ter hoje, trabalhar essa questão do diálogo com os amigos, com as pessoas que a gente nos querem bem, que a gente também quer essa pessoa bem, a gente começar a ter um diálogo. E não, claro, também trazer tudo para as nossas redes de apoio, né? É saber que tem coisas que só o médico psiquiatra e o psicólogo é que vão poder nos auxiliar. Tem uma questão à parte aí que eu não posso deixar de fora, que é a questão financeira, questão econômica. E realmente nós vivemos uma conjuntura que está muito longe de ser igual para todo mundo. Tem uns que estão muito bem e tem muita gente que tem problemas financeiros. Eu imagino que isso acarreta sérios problemas para quem é, por exemplo, pai de família, né? Quem é o provedor, que não consegue dar o sustento e que se sente, de repente, um tanto frustrado nessa época do ano. E isso eu acho que é muito preocupante, doutor. Com certeza, Glauco. Essa questão financeira, ela toca, porque lembra antigamente, né, quando falavam da sua honra, né? Honrar o sobrenome, né, da pessoa, né? O fulano de tal
Então, assim, isso muito vem de uma sociedade, né, patriarcal, de construção de identidade, quem sou eu, de onde eu vim, né? E hoje, uma questão muito importante, Glauco, até a gente também reforçar que aqui no nosso estado, e eu fico muito contente sempre quando eu tenho oportunidade, eu acabo replicando, que é o Sejusc, o Centro de Conciliação que temos, né, do próprio Fórum Central. Então, o Tribunal de Justiça hoje tem setores que fazem mediações, tanto a nível familiar, quanto a nível também empresarial e também de superendividados. Não sei se você sabe, hoje tem um centro dentro desse Fórum Central que faz, então, uma mediação com aquela pessoa que está devendo um alto valor, com o banco, e eles entram num acordo para não gerar um processo na justiça. Então, é o diálogo, é a gente também procurar mais esses locais, as universidades que temos, privadas e também federais, que têm esse serviço com os alunos formandos ou até que estão cursando, né, essas áreas do direito, da área da administração, que eles podem ajudar gratuitamente a população gaúcha a resolver os seus problemas. E não deve ser coincidência que muitas dessas pessoas que têm problemas emocionais, elas não dormem direito. Elas têm distúrbio do sono, elas não descansam, elas acabam acarretando aí uma série de reações, esse tipo de comportamento, né? De não dormir direito e às vezes não se alimentar, enfim. Isso organicamente depois tem reflexo também. Mas vem daqui, né? Com certeza. O nosso organismo, ele vai procurar cobrar. Né? Eu sempre digo, e isso eu aprendi na faculdade, e agradeço todos os professores, né, por essa questão de trabalhar muito isso, né, a gente entender a complexidade que é o nosso organismo, o nosso cérebro. É fantástico, Glauco, e quem está nos assistindo em casa, e no seu trabalho, enfim, onde estiver. É um organismo assim, fantástico, um funcionamento, só que nós seres humanos vamos lá e estragamos. Né? A gente tem os nossos vícios, os porquês que a gente faz, né, de abusar com álcool, daí já vai para um lado da dependência química, drogas, né, compulsões, mas aí já é uma questão mais pontual psiquiátrica. Mas assim, a gente acaba agredindo dia após dia, né, não se alimentando direito, não dormindo direito, porque quando a gente fala de insônia, muitas vezes a gente está dizendo que é um excesso de preocupação, porque temos a insônia crônica, que daí é a insônia hereditária, que vem de uma parte familiar, né, genética, e temos também aquela construída, aquela que a gente vai construindo ao longo do nosso período, né? É aquela pessoa que diz assim, eu durmo só 2, 3 horas por noite e para mim está tudo bem. Não está bem. Precisamos de 7 horas para a gente poder, no mínimo 7, 8 horas para a gente poder organizar, cuidar e deixar esse organismo pronto para outro dia. Senão é aquela questão da bateria. Vai sobrecarregando, até que chega um momento que... Mas isso aí desencadeia, na sua opinião, ou pelo menos os dados apontam, mais a tristeza ou a irritação, ou é um combo, tudo junto? É um combo e o famoso sentimento de culpa. Sentimento de culpa. O sentimento de culpa que assola milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo afora, né? Eu sempre digo que é uma construção perigosa que, às vezes, as pessoas fazem para inviabilizar as suas vidas. É para não se tornar responsáveis por elas. Quando eu me torno responsável por mim, eu vivo. Porque eu sou responsável por mim, eu vou então achar mecanismos para resolver o problema. Agora, quando eu estou no sentido assim de me retirar dessas situações, eu não estou querendo me envolver, mas eu preciso me envolver. Então, a gente vê que o ser humano, o brasileiro, e falando de nós aqui gaúchos, a gente está num momento bem aflorado do sentimento de culpa. A gente fica transtornado, a gente fica sem saída, achando que não vai resolver os problemas, irritado com tudo e com todos. Por isso que a gente tem que, quando a gente vê esse sintoma, ir tratá-lo, ir falar sobre, colocar em palavras com um profissional que a gente acha mais adequado, com um psicólogo, com um psiquiatra, o seu médico de referência. Então, a gente ter esse discernimento, né? A gente está numa etapa assim, de final de ano, eu sempre digo que agora não é também o momento de tomar certas decisões, compras, porque muitas vezes a gente faz no calor da emoção e a gente deixa a reflexão de lado.
A gente tem que estar centrado para fechar os negócios. A gente tem que estar mais calmo para fechar os negócios. Estar mais com sono em dia, com alimentação em dia. Por quê? Porque daí o organismo ele vai estar mais propício para a gente fazer a coisa com o jeito que a gente precisa fazer. Pois então, aí me veio também uma outra questão. Há um sentimento de recompensa para muita gente. Por exemplo, a questão das compras. Está se sentindo triste, está se sentindo sem muita função na sociedade, é um sentimento meio de inutilidade que às vezes, pelos depoimentos, a gente observa, né? E muitas pessoas vão lá e compram uma sensação de que aquilo preenche com aquele prazer que é momentâneo, que é só passageiro. E que depois se arrependem, né, Glauco? E vai ter um problema depois bem mais sério. Que daí a pessoa entra no looping, que a gente diz que é uma questão ilusória, que é o sentimento de culpa. Por que eu saí de casa naquele momento que eu estava irritado com a minha esposa ou triste por causa que o meu filho foi mal na escola e fui lá e comprei? Então, assim, por isso que ao decorrer de um tratamento, né, regular de terapia, a gente começa a trabalhar esses gatilhos. Bom, quando eu vou perder o controle, eu tenho um mecanismo de dar uma segurada e não perder o controle. Eu vou falar aquilo por fulano. Tu pode falar, que nem diz a Denise Quaresma, que foi minha paraninfa na faculdade, ela sempre falou uma frase emblemática assim na faculdade. Nós podemos falar tudo o que nós quisermos. O que muda é a forma como nós falamos. Concorda ou discorda? Sem dúvida, claro. Então a gente pode falar, a gente pode repreender, a gente pode, né, se reeducar e educar os nossos filhos e uma sociedade, né? Tendo esse cuidado. O que a gente vai falar para o outro e em que momento que eu vou falar? Se eu vou perder o controle, o que acontece? Se eu estou para perder o controle? Eu acho que isso aí é para a vida. Em todos os momentos, né? A maneira como fala, você pode estar divergindo, você pode estar confrontando uma opinião, se for bem colocado, isso serve de ensinamento. E um outro ponto, não entrar na loucura do outro. Como eu sempre digo, a gente aprende na terapia a fugir da loucura do outro. Como é que é isso? O fugir da loucura do outro é aquele discurso que muitas vezes, não, eu tenho que ser assim, assado, sabe? Aquela pessoa que repreende. Eu digo, não, só um pouquinho, meu amigo. Não concordo contigo, te posiciona. E se você percebe que a pessoa está muito assim, né? Está muito fervorosa, tu começa então, não, ok. É isso? Aí desarma, né? Ok. Desarma. É bem isso, né? E, inclusive, há uma questão aí de discussão política, que eu nem coloquei aqui na história, mas encontro de final de ano também tem isso, que talvez um momento anterior lá não fosse tão pronunciado. Hoje até a política interfere nessas reuniões de fim de ano, né? Mas agora a questão, o que é tristeza e o que é a depressão? Por quê? Eu imagino que todo mundo tenha sentimento de tristeza e deva ser algo até normal e faça parte de um processo do dia a dia. Claro que o excesso de tristeza não. Mas como é que eu vou saber em que determinado momento ela passa de tristeza para um sentimento depressivo? Excelente questão, excelente pergunta e um esclarecimento pontual. Tristeza é um sentimento de proteção fisiológico natural do nosso organismo. Nós precisamos ficar tristes, né? Tristeza é um sentimento que faz a gente enxergar depois o mundo de uma outra maneira, de uma outra lente. A tristeza, ela nos alerta, que nem uma febre. Quando a gente está com um pico de febre, Glauco, o que diz, né? Glauco, tu precisas parar, desacelera, põe o pé no freio. E a tristeza diz assim, te resguarda, Glauco. Te preserva, Glauco, te coloca num local que depois tu vai voltar, né? Porque a tristeza, muitas vezes, ela pode ser passageira. Por exemplo, se eu estou triste, eu posso ir trabalhar? Pode. Porque daqui a pouco, no meio da manhã, o Glauco, né, tá lá interagindo com um colega da emissora, alguém fala alguma coisa engraçada e tu muda o teu humor. Ponto. Agora, a depressão é um quadro grave psiquiátrico, é uma doença muito grave que assola milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Mas que ela vai dando sinais.
o humor mais irritado. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo e de todos? Muitas vezes aquele que diz assim, que nem eu atendo casais no consultório, ela diz assim, o Roberto agora ficou reclamando porque eu convidei ele para Gramado. Ele disse, já vamos para Gramado de novo? E aquela reclamação toda. As coisas do nada, assim, às vezes. Então a gente vê que ali pode estar sendo, claro, cada caso é um caso, mas à beira de um quadro depressivo. E a gente tem que ter um cuidado. Aquela pessoa que reclama o tempo todo. Um quadro de depressão. Ela está sintomática, ela está mostrando, ela está se expondo para a família. A ponto de impedir que a pessoa faça determinadas tarefas ou não? Sim, aí que tá. A depressão, ela acaba limitando a pessoa. Daqui a pouco a pessoa paralisa. Aquela pessoa que ia em grupos, encontros sociais, ela acaba recusando. Hoje eu não quero, eu não estou bem, inventa alguma coisa, sabe? E daqui a pouco ela começa a se fechar. Tem situações também que quando a pessoa está muito deprimida e ela se acidenta, tem muitos acidentes. Acontecem acidentes de trânsito, acidentes dentro de casa. Assim, a pessoa fica muito desatenta, então às vezes a pessoa se preocupa com a parte da neurologia, será que eu estou com um problema neurológico? Não, muitas vezes tu tá com essa questão, né, de tu tá disperso porque tu tá sofrendo de alguma coisa. A tua energia está acabando. E como o ser humano é pródigo nessa questão de inventar desculpas, né? Às vezes para não aceitar até aquilo que ela tem, ou de tentar mascarar uma situação, inventa algumas, porque a desculpa para não comparecer no tal encontro é desculpa para... Só que não vai ter desculpa para a hora que tiver que ir trabalhar, na hora que tiver que fazer as atividades do dia a dia, e esse é o problema daquela pessoa que já está com um processo depressivo mais avançado, né? Porque a depressão, como eu volto a dizer, né, Glauco, é uma doença grave. A pessoa não tem culpa de estar naquela situação, ela não tem culpa nenhuma. É que nem eu digo quando eu trabalho com dependência química no consultório, que eles dizem, doutor, eu acabei com a vida da minha família, estou acabando com a minha. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que é a realidade. Tá? A pessoa está doente, que nem o alcoolista, uma pessoa que tem o hábito de beber, né? E que daí tu vê que ele está num sofrimento muito grande e a família acaba também adoecendo, porque todo mundo que tem essa questão com um familiar depressivo, com familiares dependentes, a gente diz que não quer dizer que é tudo no mesmo combo, mas muito se parece, né? Todos nós que estamos dentro desse seio familiar acabamos adoecendo. Muito. Então, por isso que a gente precisa buscar ajuda. Ver que o comportamento está atípico, a pessoa está mais agressiva com as pessoas dentro de casa, está mais respondona, está se expondo, né? Está saindo de madrugada e não está se cuidando, sabendo, né, que tem as questões de risco. Então, assim, e eu só fazendo um gancho rapidamente para voltar nesse teu ponto que você traz aqui brilhantemente, por que ela não deixa de trabalhar? Porque existem regras. E quando é quebrada uma regra, é uma penalidade. Quer dizer, na obrigação mesmo, não tem como... Por que existe numa sociedade um juiz? Precisamos de leis, precisamos que cumpram, né, as diretrizes. Procuram a gente resolver as coisas de uma forma mais pacificadora. Mas por que eu fiz questão de perguntar e de separar essa questão da tristeza e do sentimento depressivo? Porque a pessoa pode estar triste no final do ano. E aceita que está triste, Glauco. Não necessariamente ela está depressiva. Estou com depressão. Porque muita gente pode procurar atendimento a partir do fim do ano. Pode. E até ótimo. ter a depressão. E que bom que procure, porque daí a pessoa deixa de se expor muitas vezes. A pessoa deixa de se expor. O que a gente diz de exposição? É ela ter esses comportamentos atípicos que a gente vê aí fora, de quebrar, né, as portas, quebrar, vandalizar, enfim. Porque muitas vezes, Glauco, eu sempre digo, e quem está nos assistindo em casa, a gente não precisa falar. O nosso organismo, propriamente, ele reage de uma maneira. Ele dá sinais? Ele dá sinais. Ele faz o movimento. Muitas vezes a gente diz, parece que foi uma coisa involuntária. Ele vai lá e faz. Vai lá e depois... E agora, Glauco? O que eu fiz? Por que eu agi dessa forma? Eu não sou assim. Então, a gente tem que
por isso que a gente precisa mais do diálogo, conversar, fazer com que as pessoas vejam mais, né, essas ações de saúde, as praças, as marcas, as empresas, trabalhem mais essa questão da conscientização no coletivo, a gente saber lidar com o coletivo, a gente saber lidar com o outro. Apelar para o lado espiritual, de alguma forma, serve de um consolo do ponto de vista de quem cientificamente aborda a questão? Não. Claro, a espiritualidade, é por isso que às vezes a gente confunde, né, a questão da religião com o lado espiritual, né, transcendental. Então, assim, a gente tem que entender que sim, ajuda. Eu sempre digo, né, nós psicólogos, a gente trabalha como se fosse um ecumenismo dentro do consultório, né, porque a gente lida com todas as religiões, todas as crenças, os credos, né, então eu tenho pacientes de vários tipos de perfis. Desde pacientes cristão evangélico, cristão católico, umbandista, judeu, tudo, né? E até as pessoas que são ditas como ateus. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter uma espiritualidade, a gente ter uma crença, a gente transcender algo, a gente acreditar em alguma coisa que faça-nos bem. Porque a religião, né? Eu sempre digo, todas as religiões levam a um Deus, todas. E quando a gente tem atos ecumênicos, ainda mais numa sociedade, falando de Porto Alegre, né, ecumenismo, quando o rabino se reúne com o padre se reúne com o bandista e todas as, né, com os rabinos, enfim, ali sim é a religião sendo feita corretamente, a religião verdadeira. Aqui os povos e que os religiosos, eles discutem o que faz bem para uma sociedade, o que cabe para uma sociedade. Então, por isso que eu sempre reforço isso. A gente sempre preconizar e sempre ouvir quando tem essas reuniões ecumênicas, onde os religiosos sérios e que fazem, né, a sua religião corretamente, né, ter o diálogo com a população e com as outras religiões. Só tirar uma dúvida aqui, para não deixar passar batido. Os familiares, os próprios familiares, eles têm condições dessa percepção, de ver que a pessoa está precisando desse apoio, dessa ajuda, pela forma de proceder? Claro, a gente observa, né? Tu diz, o familiar observar e tentar dizer, o meu esposo, a minha filha não está bem. Porque é muito do ser humano também eu ter, mas eu não falar. De repente eu resguardar, ficar mais triste, ficar introspectivo ou ficar agressivo, mas aí as pessoas têm condições de ver isso aí. Claro, com certeza. A orientação sempre é dada viu algum comportamento atípico com seu familiar, recorre à ajuda na hora. Porque se a gente deixar passar, dizer assim, eu vou engolir, eu não vou falar, eu vou ficar quieto... Mas dificilmente vai ser só no fim do ano, né? Pois é. O final do ano é aquela data assim que a gente põe no balanço. E como eu sempre digo, né? E eu sempre pergunto para as pessoas no consultório e pergunto para ti agora, Glauco, e para as pessoas em casa, o Natal é um momento de tristeza? Não. Né? É um momento de reflexão. Sim, isso é um momento de encontros, de reencontros. É um momento de sensibilidade. Eu costumo dizer que é um momento mais sensível que a gente tem no ano. Mas talvez essa sensibilidade para algumas pessoas se manifeste assim, de ficar também mais exposto à autocrítica. E sabe por que a gente fica assim? Porque a gente começa a desacelerar. Pode ser. É que nem a história do por que eu fico muito deprimido de noite, por que eu fico assim muito agitado de noite. É porque durante o dia, Glauco, a gente está ocupado com os nossos afazeres. Ixi, tem o domingo de noite também? E sim. Que é um ponto crítico. Todo mundo diz, eu não gosto de domingo. Exato. Aí vai lá uma pessoa e diz, eu gosto. Mas então tu tem problema porque tu gosta. É bem isso. Então são situações que a gente vê que ao final do ano é isso. E tem um outro ponto, Glauco, bem pertinente, que a gente trabalha muito também clinicamente, e quando a pessoa não tem 3 encontros de final de ano, ela não é convidada. Ela fica no solitário, ela fica ali, ela não é convidada. Como é que essa pessoa fica? Fica observando. Como é que essa pessoa eu quero falar mais sobre isso, até porque essa pessoa pode não ter sido convidada, mas ela está aqui, ela está acompanhando, e isso está fazendo, às vezes, um mal terrível para ela. É que a gente tem que fazer um intervalo, mas já voltamos, inclusive com outra questão. Eu preciso de ajuda.
Tá, mas e aí? A partir do momento que eu procuro o profissional, como é que é feita como é que é feito esse atendimento? Já voltamos então. Visão 360 de volta falando sobre aquele sentimento de tristeza que acomete muita gente nessa época do fim de ano, das festas de Natal, da virada do ano. Nosso convidado Michel Andreola, psicólogo, está nos ajudando a entender essa realidade. E eu desde já lhe pergunto sobre a questão até do preconceito. Tem muita gente que de repente não busca ajuda porque tem aquela história de não, eu não sou louco, eu não sou maluco. Tem gente que pensa ainda assim, né? Tem, mas eu digo para ti, Glauco, e para os telespectadores em casa que depois, infelizmente, né, de uma questão da pandemia, isso está mudando e para muito melhor. As pessoas estão buscando, as pessoas, sim, porque na pandemia, Glauco e telespectadores, a gente se deparou com o quê? Sine qua non, a gente se deparou com nós mesmos. A gente se deparou com o Michel, a gente se deparou com o Glauco, a gente se deparou com quem está em casa. Como é que eu vou me tolerar? Como é que eu vou me suportar? Como é que eu vou fazer? E eu estava dentro de casa, que eu não podia sair, que eu não podia ter a minha vida social, que eu não podia ver quem eu amava, pais mais idosos, as crianças não podiam, né? As crianças ficaram num grau de ansiedade enorme, né? Os adultos que já tinham essa questão de dependência, né, na sua volta, aí adoeceram com a questão da dependência, começaram a consumir mais álcool, mais drogas, ficaram viciados, né? Então, a gente diz que a terapia, ela se fortaleceu, infelizmente, que a gente diz infelizmente, na pandemia, onde assolou o mundo todo. E as pessoas estão se dando mais conta. As pessoas dizem, bom, para não me expor, para não chegar ao ponto de uma autodestruição, eu vou procurar ajuda. Por falar em ajuda, o CVV registra nessa época do ano, Centro de Valorização da Vida, né? Maior número de atendimentos. São pessoas que se sentem tão sozinhas, isoladas, precisando de ajuda, que buscam contato e sempre é válido. Aliás, todo tipo de ajuda é bem-vinda neste momento. Toda. E sobre isso, aquilo que eu tinha encaminhado antes do intervalo, eu sei que eu preciso de ajuda. Eu vou buscar um atendimento profissional. Como é esse atendimento? É necessário medicamento ou o psicólogo faz através de um estudo, um atendimento que não necessariamente envolve medicamentos? Como é que funciona isso? Excelente questão. Glauco, assim, o psicólogo, pelo Conselho Federal de Psicologia, nós não medicamos o paciente, é só o médico e o médico psiquiatra. Bom, ou um médico assistente que está acompanhando esse paciente pode entrar com uma terapia medicamentosa. O que nós, psicólogos, a gente orienta? Que quando a pessoa se sente, assim, muito abalada, muito fragilizada, parece que não tem mais para onde ir, que ela busque uma referência dentro de casa e diga, ó, não estou bem. Não estou bem. E aí um familiar daqui a pouco diz, olha, eu posso te acompanhar até a consulta, eu posso ir contigo, eu não vou falar para ninguém, não vou botar no grupo da família que tu não tá bem, porque também tem os medos, a pessoa daqui a pouco se sentir exposta, né? Então assim, quem é que daqui a pouco vão descobrir que eu estou fazendo terapia? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. É parte da pessoa. Então a gente diz assim, só que tem um outro ponto mais delicado, é que quando a pessoa realmente está adoecida, ela está muito doente. Então ela precisa de recursos externos. Muitas vezes ela precisa de uma internação involuntária, né? Ir uma equipe assistencial com enfermeiros treinados, o médico fazer um acompanhamento dela até uma emergência psiquiátrica para ela fazer uma internação. Por que existe hoje internações breves psiquiátricas? Porque muitas vezes a pessoa, quando necessita tomar uma medicação para voltar a ser quem ela era antes e ela não aceita porque ela está muito doente, ela precisa ficar internada para fazer as medicações via intramuscular.
Tá? Então, daí ela vai estar num período fazendo todo esse acompanhamento médico de pronto e perto da equipe médica e do psicólogo para fazer o que a gente chama de terapia combinada. Mas agora essa questão que você traz muito pertinente é, eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra, eu já vou pensando que eu tenho que medicação. Calma. Vai num especialista que você deseja ir. Muito importante, o vínculo. Não gostei do Dr. João, troca. Não gostei da doutora Carolina lá e tal, troca. Gostei dele ou gostei dela, continua. É uma troca, é uma conversa, é um diálogo. Ali vocês estão iniciando um relacionamento médico e de paciente. Né? Então, assim, vocês estão começando a se relacionar, a você entregar a sua parte, né, muito íntima e confiar a essa pessoa o que tu está trazendo o teu sofrimento naquele momento. Então, assim, eu vou ficar confortável. Por que as pessoas muitas vezes não procuram? Porque elas dizem, doutor, eu acho que ele vai me julgar. Ele ou ela vai me julgar. Não existe julgamento no consultório. Existe acolhimento. O profissional ele é treinado para acolher a pessoa independente do momento que ela esteja. E não necessariamente precisa estar em sofrimento para procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente faz, que nem as outras especialidades médicas, né? E demais também da área da saúde. Procura para evitar o problema. Faz o acompanhamento precoce para evitar o problema. Para te sentir melhor. Ir ao psicólogo, o que o psicólogo vai fazer? Um dos pilares da terapia é ajudar o paciente a pensar. Se eu for ao terapeuta... A se entender mesmo, né? Ele pensar, ele fazer uma breve reflexão. Por que eu penso isso? Será que eu sou preconceituoso? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Ou muitas vezes a gente nem vai pelo serás, a gente vai pelo quem a gente é. Eu aceito o jeito que eu sou? E tem pessoas que, num primeiro momento, não aceitam o jeito que elas são. Por alguma razão. E aí, então, a gente vai sensibilizando essa pessoa. Porque o meu principal foco e preocupação é escutar quem está na minha frente. É deixar a pessoa vir. Eu sei que cada caso é um caso, e isso é bem delicado da gente falar. Mas, por exemplo, quem está atravessando agora, mais próximo ao fim do ano, um período de instabilidade emocional, está um pouco mais triste, mas tem essa agenda cheia, tem um encontro familiar, tem que ter resiliência para enfrentar uma série de eventos sociais. Na sua opinião, aí estou perguntando já como especialista, ela deve ir ou ela deve se resguardar? Olha, a priori, se resguardar, né? Ela não se expor. Se ela não está bem, é a mesma coisa. Por que tu vai forçar, né, Glauco? Porque vai sofrer também. Porque vai sofrer, né? Por que vai forçar, né? Então, assim, a pessoa, ela ter esse discernimento, esse autocuidado. E o familiar também alertar. Dizer assim, amor, olha só, tu tá muito agitado, quem sabe a gente faz uma outra programação mais leve. E não, desculpa lhe interromper, mas não vim com aquele assunto, é bobagem, isso aí é bobagem. Jamais. Não, é bobagem para quem não está sentindo aquilo que a pessoa está sentindo, né? Desculpe. Jamais. Não, jamais, né? Cuidado com essas palavras, né? Quando tem um ente querido que a gente, né, que perde, né, enfim... muitas vezes, sim, todo mundo quer ajudar de alguma forma, né? Mas muitas vezes a gente sempre orienta, né? Daqui a pouco, tu pode falar o que tu quiseres, mas daqui a pouco só estar presente naquele ambiente, ou dizer assim, fulano, eu posso ficar próximo de ti, posso botar a mão no teu ombro, o colo, eu tô aqui, né? Qualquer coisa que tu precisares. Mas assim, que nem agora as festas de final de ano, né? Eu tenho mais de uma para ir, seleciona qual que tu tá mais confortável para ir. Seleciona que tu está mais confortável para ir. Começa a trabalhar o não. Véspera de Natal, né? 24 para 25. Não tô com condições emocionais de ir no jantar dia 24, vai no almoço no dia 25. E aqui eu acho que dá para encaixar também aquela situação de cada vez que eu vou em determinado lugar, eu tenho que providenciar presente. E eu já vi isso aí. Gente, eu não tenho dinheiro para comprar presente. Eu tenho encontro de amigo secreto, não sei do que, e tem mais os presentes do final do ano, e tem gente que não admite ficar sem dar o presente, porque é uma coisa que é muito simbólica, mas tem que repensar algumas coisas, né? Mas aí a gente tem que ter um cuidado, por isso que é importante a gente administrar isso, né? Saber, eu vou na festa de final de ano da empresa,
que já está organizado com antecedência, tem um valor X e eu vou comprar para o amigo secreto. Ponto. Esse é, muitas vezes, automático. Mas para a família, a gente também ter alguns discernimentos, né? Muitas vezes as famílias acabam combinando assim, eu não vou dar presentes para os adultos, mas sim para as crianças. Né? Então a gente vê ali o sobrinho, enteado, né? Enfim, o primo, né? Aquela criança que então a gente simboliza o Natal com eles através dos presentes, explica, né? O sentido de Natal, que não é só o Papai Noel, mas o espírito de confraternização. Mas a gente não se culpar tanto, porque eu sempre digo, né? E eu aprendi isso do Dr. Nélio Tombini, me permite um abraço para o meu Dr. Nélio, grande amigo e psiquiatra, ele diz assim, a vida não te deve nada. Né? A gente apresenta um talão assim de tu fez isso, tu fez aquilo, eu fui bom para ti, tu fez porque tu quiseste fazer. A gente não precisa apresentar isso para as pessoas, a gente precisa viver nos altos e baixos. O nosso humor, ele oscila, uma hora eu estou bem, outra hora eu posso estar mais para baixo e daqui a pouco dizer, Glauco, agora eu não quero conversar contigo, mas me procura daqui uma meia hora que quem sabe eu melhore. Eu não estou com humor agora não estou muito convidativo agora. Comecem ao diálogo, comecem a conversar, mas sempre em off, tá? Eu sempre digo assim, sempre no reservado, né? Nunca se expor, quando está irritado, jamais ir para o grupo lançar, né? Aquela explosão de emoções, se resguardem, não se exponham. E não sofra por antecipação. Por quê? Porque tem gente já pensando no ano que vem. E o ano que vem vai ser difícil, porque, bom, são ciclos, né? As pessoas, elas tendem também a correr. E tem muitos que ficam super excitados no final do ano, que é essa quantidade de festa, programação social e tal, e daqui a pouco termina tudo isso e elas ficam meio que, né? Então, eu acho que o meio termo e a família. Eu acho que isso nós temos que realmente reafirmar, né? A importância das famílias, porque é a rede primária de proteção, né? A gente dialogar com os nossos familiares e quando um familiar não vai de acordo, a gente também se posicionar. Por exemplo, tem famílias que agora se reúnem no final do ano e irmãos estão brigados, mas os pais querem que os filhos estejam juntos. Para que vai criar uma situação? Ou uma nova situação, um constrangimento para os dois. Conversa com esse pai e com essa mãe. Mãe e pai, o desejo de vocês é esse, mas neste momento eu não consigo estar com meu irmão ou com minha irmã, porque nós estamos conflitados. Quem sabe a gente possa rever algumas questões e a gente possa voltar a se falar, mas agora não é o momento. E acalmar as emoções, essa ansiedade desse pai e dessa mãe, ou desse familiar, que muitas vezes, não, tu tem que ir só um pouquinho, tu não tem que ir nada, tu tem que ir no teu tempo. Né? Por isso que eu digo sempre os diálogos. Né? E a gente sabe que agora, festas de final de ano, confraternizações de família, tem as pessoas muitas vezes que a gente não se sente à vontade, parece que é uma coisa muito forçada, a gente conversar dentro do nosso seio familiar. Olha, vai ter esse evento, a gente está querendo realmente ir para esse evento? Como é que vai ser esse evento? Se eu me sentir desconfortável, geralmente conversa de casal, quando eu atendo casal em casa, terapia de casal, desculpa, vocês terem uma combinação. Um de vocês está se sentindo desconfortável, o outro se atenta e sai mais cedo da festa. Pede licença e vai embora. Não fica para criar uma situação indesejada. Para criar depois uma briga no carro, para chegar discutindo em casa. Quando um não estiver bem ou os dois se sentirem desconfortáveis, pedirem licença e saírem à francesa. Bom, temos pouco tempo. Último recado, o que o senhor daria no sentido de um conforto assim para pessoas que estão passando por esse momento, já estão, porque na altura do campeonato, né, na data que nós estamos, as pessoas já têm esse sentimento, muitas delas, né? O que dizer para essas pessoas nessa reta final de ano aí? Deixar aqui, né, meu abraço, uma mensagem de carinho, de sensibilidade. Se você, Glauco, e as pessoas que estão nos assistindo em casa não estiverem bem nesse momento, que possam ter esse discernimento de buscar ajuda, tá? E falar sobre os seus sentimentos, com um profissional adequado, porque muitas vezes a gente diz que falar com um familiar é um complicador. Sim, porque a gente tem uma relação continuada com esse familiar.
Então as emoções elas se afloram também. Tem muita vergonha também disso aí. Também, né? A gente fica, né? Então eles não são os nossos terapeutas. Terapeutas são os profissionais que a gente contrata e procura. Então a minha mensagem, né, desse final de ano, deste programa que eu estou aqui novamente participando, é que as pessoas procurem mais o diálogo, desacelerem, porque nós vivemos um mundo de vítimas da pressa, então é tudo para ontem, é tudo querendo postar, é tudo querendo like, é tudo querendo aparecer, e não é assim. A vida não é perfeita, a vida ela é imperfeita. É a gente que faz a nossa vida. Então, que as pessoas possam, então, procurar desacelerar, fazerem atividades físicas, procurarem atividades de lazer gratuitamente, nem tudo é pago, tem muitas coisas gratuitas aí para a gente conhecer mais a cidade, conhecer essa linda Porto Alegre que eu digo, né? E os outros lugares, e a gente, então, ter esse discernimento. A gente fazer as coisas mais com calma, mais na parcimônia. Viver mais e talvez postar menos. Porque aquilo que a gente falou, né, logo antes do intervalo, muitas pessoas dão muito valor ao que está postado aqui. As famílias dos outros sempre são melhores que as nossas, isso não existe. E muitas vezes são coisas irreais. São perfeições, né, questões fantasiosas que a gente acha que é e não é. É o mundo ideal e o mundo real. O mundo real, ele não está aqui, né? A gente sabe que ele não está aqui. Mas, enfim... Psicólogo Michel Andreola, muito obrigado. Desde já um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Não vamos, acho que, nos ver aqui antes, mas lhe agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado, Glauco. Obrigado a todos e um excelente Natal, excelente entrada de ano e que todos fiquem em paz. E procurem ajuda sempre que for necessário. Sempre que for necessário. E assim Obrigado. A gente se despede do Visão 360 de hoje, sempre voltando com um assunto que interessa a sua rotina aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!